5h21 do dia 3 de setembro de 2024, né? Então, é o terceiro vídeo e dando sequência a esse tema, pauta, assunto, né, sobre litígio, sobre insegurança jurídica, sobre inconstitucionalidades, né? Eu, como brasileira, cidadã brasileira, eu me sinto violentada, agredida nos meus direitos constitucionais, na minha boa-fé, e uma insegurança jurídica, né? É uma insegurança jurídica, porque, como eu falei, agora bloquearam as contas de um estrangeiro, né? Que é dono de uma rede social, qual o Brasil também usava para vários tipos de funções, não só com a rede social, digamos, de entretenimento, é uma rede social funcional, né? Por exemplo, era a fonte brasileira, onde se primeiro se sabe de alguma coisa no mundo globalizado. Quando todas as redes sociais saem do ar, todo mundo corre para o X, para o Twitter, para saber, gente, cadê? Tá tendo algum problema em a rede social A, B, C? Então, primeiro, quando acontece qualquer coisa no mundo globalizado, digital, cyber, é no Twitter, no Twitter, né, no X, que se tinha essa viabilidade, né, de estar conectada em tempo real aos acontecimentos do mundo globalizado. Então, isso também, a partir do momento que existe uma decisão que tira o X do Brasil, isso está atingindo não só a empresa do dono do X, mas a partir do momento que se estende aos brasileiros e brasileiras de forma inconstitucional, eu estou falando isso na minha vivência leiga jurídica, porque eu sou bibliotecária, veja bem. Eu estou falando dentro da minha posição leiga, dentro da seara jurídica, apenas como leitora assídua de material jurídico, né? E depois de ter feito alguns semestres de direito na faculdade, na universidade Estácio de Sá, ali do Campos Moreira Campos, no Moreira Campos, né, na Aldeota, uma rua do meu apartamento que eu fui despejada. Mas então, inclusive eu tinha uma vizinha lá, a Penha, que trabalhava nessa universidade da Estácio de Sá, que é uma rua do apartamento que eu fui despejada. Mas então, em meio a tudo que já aconteceu de forma inconstitucional comigo, desde ser despejada de um apartamento próprio que nunca foi alugado, por causa de treta processual, fraudes processuais, litigância de má-fé. Então, isso acontece a partir do momento que nós estamos sabendo do que está acontecendo, um processo que está tramitando de forma sigilosa da treta do Elon Musk com o Alexandre Moraes, né? Porque é uma treta entre eles, né? Eu tô vendo isso, mais ou menos isso, é uma treta entre eles lá, não tô vendo isso enfim, mas eu tô falando na minha posição de leiga juridicamente. Eu não sou advogada, eu não sou especialista na área do direito, nenhuma área do direito, eu sou bibliotecária, né? Então, eu sou leitora assídua de decisões, jurisprudências, de súmulas, de decisões monocráticas, das questões do júri, né? Então, dentro desse contexto, eu estou falando da minha vivência leiga juridicamente. Então, eu não sou advogada para dar um posicionamento. Eu estou falando aqui enquanto cidadã brasileira. Eu estou falando como estou me sentindo como cidadã brasileira.
agredida, violentada violada nos meus direitos constitucionais, em meio a tantas inconstitucionalidades comigo, processuais, policiais, em procedimentos sem legitimidade, em invasões de privacidade, invasões de domicílio, invasões de privacidade no direito de imagem. Eu estou aqui dentro da minha casa sem saber quantas câmeras tem, sem eu saber. Eu estou aqui dentro da minha casa sem saber quantas escutas tem aqui dentro da minha casa, sem eu saber. Estou aqui dentro da minha casa sem saber quantas e quantas câmeras tem aqui, sem eu saber quem são as pessoas que estão fazendo isso. Eu estou aqui na minha casa, invadida no meu direito de privacidade de imagem, sem saber se tem onde são essas câmeras e essas escutas, sem saber quem são as pessoas que têm acesso a essas imagens, sem saber qual foi a instituição que autorizou tamanha inconstitucionalidade. Então, assim, isso não acontece só comigo, gente. Isso acontece nas empresas. A partir do momento que eu estou no meu horário de trabalho e tem uma câmera me filmando sem eu saber da existência da câmera, tem uma escuta sem eu saber da existência dessa escuta, isso é inconstitucional. Por quê? Porque primeiro você tem que esclarecer, olha, você vai trabalhar aqui tantas horas, mas nós temos câmera, nós temos escuta, nós temos a câmera ABC. Isso precisa de uma legalização. Eu não posso simplesmente colocar um monte de câmera na casa de uma pessoa, quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário, o sigilo dos dados da internet, né? Dados telemáticos, né? Eu não posso. Simplesmente porque eu tenho uma função na justiça, ou no judiciário, ou em qualquer instituição, na polícia, e quebrar o sigilo bancário, telefônico, de dados telemáticos, de privacidade, de domicílio das pessoas, sem as questões que precisam para tornar algo legítimo. Porque a partir do momento que alguém colhe informações e dados de forma ilegal, arbitrária e sem legitimidade lícita, isso são dados que vão ser provas nulas. São provas nulas. Porque existe uma legitimidade para tudo, né, dentro do judiciário, mas estão me provando que não existe. Como? Com decisões tipo essa, que está atingindo todos os brasileiros e brasileiras. Eu não tenho 50 mil para pagar de multa para o STF, para o Alexandre Moraes, cada vez que eu acessar o X, o Twitter. Então, a treta do Alexandre Moraes, o STF, com o Elon Musk, que é o dono do X, do Twitter, é uma treta que, em tese, é deles. A tramitação processual, ele pegou a dívida, não sei porque eu não li o processo, né? Eu não li o processo ele está tramitando de forma sigilosa. Então, o que eu tenho aqui são os dados que chegam a conhecimento público, né? Então, assim, como que eu vou falar de forma mais, digamos, com mais bom senso, com mais discernimento, se eu não li os autos processuais? Eu só sei que com o que chegou ao conhecimento público são algumas atitudes, algumas decisões são inconstitucionais. Inconstitucionais, tipo as que fizeram comigo, porque existe direito da ampla defesa e contraditório, existe presunção de inocência, existe o trânsito em julgado. Tudo isso não está sendo observado de forma constitucional, com olhar democrático. Essa pseudo-democracia do Brasil em momento político
causam insegurança jurídica a todos nós, brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs. Então, eu acho importante contextualizar, primeiro, que eu não sou advogada, eu não sou especialista em nenhuma área do direito, mas eu sou bibliotecária, eu sou uma leitora assídua de leis, de jurisprudências, de súmulas, de lei seca. Então, assim, é um momento de insegurança jurídica para todos e para todas e para todes, né? A gramática, ela é uma só, né? Mas, enfim. Então, assim, eu acho importante contextualizar isso, que em meio a toda essa insegurança jurídica, nós não podemos ficar simplesmente inertes vendo as coisas acontecer. Por exemplo, eu fui despejada de um apartamento próprio, que nunca foi alugado, por falta de aluguel, sem no processo ter nenhum documento que provasse que a locação, o contrato de locação, ou que recebia algum aluguel, ou qualquer coisa, de forma arbitrária, né? Foi uma negligência que antes de poder debater, de poder de forma legítima dentro do processo, eu nem sabia da existência do processo. Então, são questões, são detalhes que, quando não observados, podem causar uma treta desproporcional e irreversível. Eu tenho certeza que no judiciário, na área judiciária, na área policial, não são pessoas leigas no direito, são pessoas que têm conhecimento das questões básicas, de procedimentos legítimos. E se isso ocorre, e se equívocos e lapsos ocorrem de forma proposital ou não, precisa saber onde é que está a má-fé. Precisa saber onde está a má-fé. Em qual parte do procedimento, em qual parte do trâmite processual está acontecendo a má-fé, a inconstitucionalidade, as repetitivas e exaustivas inconstitucionalidades. Então, eu, como brasileira, estou me sentindo, primeiro, violentada nos meus direitos constitucionais de livre-arbítrio, de liberdade de expressão, de não poder usar uma rede social por causa de uma treta do Elon Musk com o Alexandre Moraes. Tudo bem, é uma questão que é preciso sempre contextualizar, que todo mundo precisa de um representante legal para comunicabilidade processual, para intimações, citações, para audiências, para, enfim, vários tipos de coisa. Mas, antes, se ele não tem um representante legal para o direito da ampla defesa e contraditório, antes disso foi bloqueado as contas da Starlink por causa das dívidas. Dívidas não sei se é dívida, porque eu não li o processo, eu não li os autos processuais, eu posso dizer que é dívida. Eu não posso ver a legitimidade disso, porque eu só tenho conhecimento do que chegou ao conhecimento público, né? Por causa de uma treta, digamos assim, do ex, a empresa a empresa B teve as contas bloqueadas. Então, ontem, desses dias, foi o Elon Musk. Amanhã somos todos nós que podemos passar por uma inconstitucionalidade, por uma insegurança jurídica desse tipo, desproporcional.